é uma alegria estar aqui. Nós estamos muito felizes, eu e a professora Elisângela, estamos muito felizes por estarmos aqui. E a nossa intenção é compartilhar com vocês as nossas experiências enquanto coordenadora de polo e tutora dos cursos presenciais, tutora presencial dos cursos tecnológicos, e a professora Elisângela como tutora dos cursos de licenciatura. Não é? Embora esta oficina ela tenha como intenção discutir, né, o papel dos tutores presenciais dos cursos em EAD, em educação física, os cursos em EAD do Mackenzie, a gente tem aqui, como colegas também, professores de cursos presenciais que estão, de alguma forma, envolvidos com disciplinas online, que também vão compartilhar com a gente a nossa experiência. Okay? Então, eu queria agradecer, em meu nome e em nome da Elisângela também, o interesse de vocês, a oportunidade, e para nós uma honra, na verdade. O que nós vamos fazer aqui é compartilhar uma experiência. E aí depois nós vamos querer ouvir as experiências de vocês, como é que vocês estão fazendo também. Tá bom? Motivo pelo qual a gente deu esse título. Tutoria presencial em EAD, seu papel no processo de aprendizagem. Okay? Meu nome é Rita e a Elisângela também está aqui. Bom, então vamos lá. Para que a gente possa ter um pouquinho de clareza do que a gente está fazendo, né? A chamada. Essa oficina ela era exclusiva para os tutores presenciais dos polos em AD. A gente tinha que pôr um resumo. E tem como objetivo apresentar e discutir as atribuições e funções do tutor presencial, visando contribuir para o processo de aprendizado do aluno. Então, assim, embora, né, a gente tenha preparado toda essa discussão em função da nossa experiência no polo de Alphaville, que é onde nós estamos locadas, podemos depois compartilhar também outras experiências. Está bem assim? E aí a gente vai trocando isso, que está muito interessante. Quer dizer, é um privilégio a gente poder construir um know-how. Né? A gente está construindo um know-how mackenzista de fazer IAD. Né? Isso é muito bacana. Eu acho que é um privilégio profissional para nós todos. Né? Então, vamos lá. Feito isso, só para lembrar, quer dizer, com certeza todos vocês conhecem, este é um modelo de gestão do processo ensino-aprendizado da EAD do Mackenzie. Né? Nos documentos, quando a gente vai para os documentos, a gente conhece, quando a gente vai para as formações iniciais que vocês tiveram, vocês viram este modelo. O que nós vamos tratar, basicamente, é dessa relação aqui. O tutor presencial, junto com o aluno, que convive com o aluno, não é isso? E o professor em AD. É bem verdade que nós poderíamos colocar aqui, também, ao lado, o papel do coordenador do polo, que também, de alguma forma, está se relacionando com o aluno presencialmente no polo para os tecnológicos a cada 15 dias, para a licenciatura mensalmente. Né? Então, nós também temos esta interferência enquanto coordenadores do polo. Né? Os tutores não, os tutores têm essa relação mais íntima com os alunos. Então, talvez deste modelo, valeria considerar um elemento importante. Qual seja? O tutor presencial é o Mackenzie para o aluno. Concordam? Sim? Embora a plataforma virtual seja Mackenzie, o professor do conteúdo seja Mackenzie, o conteúdo escrito seja Mackenzie, e todas as pessoas com quem ele virtualmente convive, sejam Mackenzie, as pessoas sejam Mackenzie, o Mackenzie se materializa para o aluno através do tutor presencial. Posso considerar isso? Parece razoável? Sim? Daí a importância deste tutor presencial. Daí a importância estratégica deste tutor presencial. Ele é a
a presença do Mackenzie quando ele está lá a cada 15 dias. Ele é o Mackenzie. Então, isso é um dado importante. Daí a importância de escolher bem este tutor, de ter clareza da importância deste tutor. Não é? Não é o nosso caso, mas a gente não pode considerar o tutor presencial como assim, ele fica lá 1 hora com os meninos lá. Parece-me um erro gigantesco. Pode ser assim, qualquer um, ou aquele que... Não, ele não é tão importante, porque ele só vai... Não, ele é muito importante. Então, é aqui uma defesa como coordenadora de polo. Acredito que você concordaria comigo. A importância que ele tem... Aliás, é você a coordenadora de polo, desculpa. A importância, vê se você concorda, a importância que ele tem. Então, está aí uma primeira defesa que eu gostaria de considerar. Tá bem? Feito isso, continuamos. Ok. E aí, em abril, talvez, nós recebemos este ofício interno do SEDAD que definia o papel dos tutores. Atribuições, metas, etc. E tal. Lembram-se disso? E aí é a partir deste documento que nós vamos organizar a nossa fala aqui. Tá bem? Porque esse documento é que baliza o papel do tutor presencial. Então, nada mais justo do que a gente dar uma olhadinha nesse documento. Okay? Então, observem, queridos. Atuar como facilitador presencial do sistema de EAD nas atividades programadas para o polo, providenciando, junto aos parceiros internos, todos os recursos necessários para o acesso dos alunos e disponibilizando-se para o esclarecimento de dúvidas do sistema, das ferramentas e dos conteúdos menos complexos do componente curricular, visando estimular os alunos no melhor aproveitamento do AVA. Espera-se isso do tutor, de nós tutores. Não é? Aqui. Queria destacar um elemento. A ideia do facilitador presencial. Acho que esse talvez seja a grande chave do papel do tutor, ele ser esse facilitador. Essa é a missão do cargo. Ele é um facilitador. Okay? Eu acho isso importante. Vamos lembrar que esse slide, fazer um parênteses, esse slide depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Não precisa anotar ou coisa do tipo. Depois vai estar tudo disponibilizado. Então, ok, se o documento oficial da instituição diz que nós somos facilitadores do processo, vamos entender o que é essa ideia. E o documento ele vai descrever isso, né? Esse ofício interno da universidade. Este documento ele vai dizer, olha, a partir da missão que nós definimos, que eu acabei de ler para vocês, o que nós temos? Nós temos determinadas algumas ações, alguns meios e alguns resultados. Está lá. O documento diz isso. A partir da ideia do que nós queremos para os tutores, qual é a missão que ele vai desempenhar, a gente, então, define ações, define meios e define resultados. E essas ações, esses meios, esses resultados vão compor o que o documento chama de atividades acadêmicas administrativas. Desculpe estar detalhando um bocadinho, mas eu acho que vocês vão entender aonde eu vou chegar. Me deem aí um pouquinho de confiança, né? Acreditem. Ok? Então, nós temos isso. O documento define a missão, facilitador do processo. Para isso, o tutor tem ações, tem meios, tem resultados, e tudo isso a gente está chamando de atividades acadêmicas administrativas. Muito bom. Estas atividades acadêmicas administrativas, em número de 30, é coisa para né? Para muita coisa. Né? São 30 né? Atividades, atribuições, não é? Elas são divididas em gerais, encontros presenciais e apoio ao aluno.
Então, quando a gente olha, diz, olha, então as ações, os meios, são ações e meios gerais, encontros presenciais e apoio ao aluno. Ora, e tudo isso, quando a gente começa a ler, aí a gente começou a ler e conversar sobre isso, e tentar entender tudo isso, o que a gente percebe? Que estas atribuições, que o documento chama de atividades acadêmicas administrativas, elas têm como intenção última a interação permanente entre tutor e aluno, entre tutor e professor. Então, aquela ideia que é online, mas não é à distância, não é? Às vezes as pessoas fazem esse trocadilho, assim, é uma relação permanente, é uma interação permanente. Ela não se restringe àquele dia ou àquela noite. E eu tenho certeza, senhoras tutoras, eu tenho certeza, senhores tutores, que vocês sabem disso na pele. Eu tenho certeza. Então, é aqui uma defesa que eu estou fazendo de novo. Porque eu, como coordenadora, observo o trabalho da tutora. E eu tenho certeza que você também. Então, isso é um dado importante. Porque isso visa a interação permanente. Nós não podemos nos separar dos alunos. Enquanto tutores presenciais, os professores também, mas nós estamos aqui falando dos tutores, enfim. Não é? Nós temos que ter esta clareza. Muito bem. Se é verdade que essas ações, esses meios, sejam eles gerais, sejam eles encontros presenciais, sejam eles apoio aos alunos, têm como finalidade última a interação permanente, o que é que será que o documento diz ou caracteriza ou define o que é essa interação permanente? Estudando as 30 declarações do documento, né, das ações, e aí a gente senta para discutir isso, para sentar, para pensar, nós elegemos estes verbos do documento. Observem, por favor. Mediar, acompanhar, informar, orientar, motivar e supervisionar. Se vocês pegarem aquelas 30 declarações, né, 30 metas, 30 ações, etc., talvez vocês encontrem outros verbos. É possível, mas nós tínhamos que começar por algum lugar. Nós queríamos construir o nosso know-how, não é? Um know-how que a gente pudesse depois compartilhar. Então, a gente teve que partir de algum lugar. Então, nós partimos daqui. Talvez você, a hora que rever o documento, você vai dizer, olha, acho que isso aqui é a mesma coisa, e então sugiro, né, entendo de outra forma. Perfeito, ok, isso não é um problema. Essa aqui é uma experiência que nós estamos apresentando para você. E aí, mediante isso, né, essa interação permanente, é isso. Então, olha, para eu, tutor, estar em contato permanente com o meu aluno, eu não estou só em contato com o meu aluno, atenção, senhoras tutores e senhores tutores, e os senhores sabem disso. Nas quartas-feiras, uma vez por mês, caso das licenciaturas, ou quinzenalmente, às segundas-feiras, com os tecnológicos. Ok? Então, isso é um dado. Porque eu estou mediando, eu estou acompanhando, eu estou informando, orientando, motivando e supervisionando o trabalho. O professor está fazendo isso? Deve estar. É necessário que esteja. No entanto, nós também temos este papel. Talvez com uma característica um bocadinho diferente, mas temos também. Ok? Bom, feito isso, o Wilson tem que tirar foto da gente, é isso? Foi embora. O Wilson, entra e tira foto das pessoas. Esse é o Wilson, é um cara super bacana.
Você está sendo gravado, viu, meu bem? Depois você corta isso aí. Tá bom. Então continuando. Então, é isso. Ó, então, quando eu e a Elisângela sentamos para ver esse documento, a gente falou o quê? Bom, e aí? Vamos partir deste caminho? A gente partiu deste caminho. Este é um caminho que nós escolhemos. Não é o único, nem é o certo, nem nada. É a nossa tentativa de construir o know-how e compartilhar. Tá bem? Isso precisa ficar bem claro. Tá bem? Em face disso, vamos lá. Né? Então, eu vou reforçar isso. Né? A partir deste entendimento, o que nós vamos compartilhar com vocês a nossa experiência. O que nós estamos fazendo, o que nós fizemos ao longo do último semestre para corresponder às ações, né, para construir o know-how dessa tutoria. Está bem assim? E aí eu passo a bola, então, para a Elisângela, que ela vai fazer algumas apresentações para vocês. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder compartilhar nossas experiências. E eu acredito que esse momento é importante para a gente socializar, né, e a partir disso a gente pode criar outras estratégias que possa facilitar o nosso trabalho. Então, eu quero explicar que a gente organizou a apresentação a partir das atividades acadêmicas administrativas. Então, a gente vai falar um pouquinho em linhas gerais, né, o que seriam essas atividades gerais, o que seriam as atividades relacionadas aos encontros presenciais integradores e as atividades relacionadas também ao apoio aos alunos. Pode passar, Rita. Tá, pode ser. Bom, no primeiro momento, quando que o aluno vai para o polo? Na aula inaugural. E quando ele chega lá, é importante a gente aproveitar esse momento para colher algumas informações desse aluno, enquanto nós tutores. Então, o que eu pensei para organizar o trabalho? Eu passo uma lista, elaboro uma lista prévia com algumas informações. Então, por exemplo, o número do tia dele, o nome completo, o e-mail que ele mais acessa, o telefone e o curso que ele está realizando. Porque isso vai me ajudar a organizar o meu trabalho a partir daquele momento ali da aula inaugural, porque eu vou ter que entrar em contato com esse aluno constantemente, né? Seja por e-mail, seja via Moodle. Então, é a partir daí que eu consigo estruturar o meu trabalho. E a partir dessa lista que eu elaboro, eu posso criar uma lista no próprio Excel mesmo, ou no Word, com as informações desse aluno. E também, considerando essas informações, eu posso criar grupos no meu e-mail que eu utilizo para me comunicar com esse aluno, para facilitar a comunicação também. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um exemplo de uma lista que eu criei a partir das informações dos alunos que eu coletei no dia da aula inaugural. Então, é o número do tia, o nome, o e-mail, né, o e-mail do Mackenzie, que é o que muitos têm, mas também não utilizam, mas a gente coloca também, o telefone e o curso. A partir dessa relação, né, de alunos, eu consigo ter uma estimativa, uma compreensão de quantos alunos eu tenho por curso. Né? Então, nesse caso ali, eu tinha 24 alunos contemplando 5 cursos ofertados no primeiro semestre, que eram os alunos que se matricularam no campus Alphaville. Né? Pode passar, Rita. A partir disso, eu crio uma outra lista, na própria planilha mesmo, por curso. Então, os alunos do curso de pedagogia, os alunos do curso de filosofia, os de história, de matemática, e assim por diante. Tá? Pode passar. A partir daí, então, eu consigo me organizar o meu trabalho de comunicação com o aluno. Só que eu percebo também que tem aluno que não faltou, por exemplo, na aula inaugural. E eu preciso do dado daquele aluno. Como que eu sei disso? Eu vou acompanhar, né, as disciplinas no Moodle, e aí eu vou estar acompanhando esse acesso desse aluno. Então, eu percebi que o aluno faltou na aula inaugural, mas ele está acessando, o que eu faço? Eu mando uma mensagem para ele, né, de boas-vindas, me apresentando, tanto para ele quanto para os demais, dizendo, olha, o curso iniciou, eu sou sua tutora presencial, vou te acompanhar no polo às quartas-feiras, em tal horário, né? Você precisa acessar o ambiente, acessar as atividades, começar a estudar para realizar e entregar as atividades. Então, eu faço esse papel de boas-vindas porque é uma forma de estreitar a relação com o aluno ali. Porque, como a professora Rita comentou, nós somos o Mackenzie ali, personificado, né, na presença do tutor para o aluno. Então, é a nós que ele vai se reportar primeiramente. Ou com o professor no Moodle, mas, basicamente, o contato maior é conosco, enquanto tutores. Então, é uma maneira de procurar se apresentar e mostrar para ele, olha, eu estou à disposição para o que você precisar para acompanhar todo o seu processo. Tá? Então, observando isso, pode passar, Rita.
Eu vou mandar uma mensagem de boas-vindas, então, esse é só um exemplo para ilustrar, tá? A mensagem que eu mandei para eles. Mandei por e-mail, mandei via Moodle também para aqueles que faltaram, né, na aula da aula inaugural. E esse aluno que faltou na aula, eu peço para ele me responder pelo Moodle qual é o e-mail que ele mais utiliza, para mim também ter uma outra via de comunicação com ele, além do Moodle, certo? Pode passar, Rita. Bom, outra coisa importante que é relacionada à atribuição geral do tutor, né? A gente precisa conhecer o projeto pedagógico do curso, o aluno também, e também orientar o aluno a consultar no próprio ambiente do Moodle, que tem lá o tutorial sobre o guia EAD das licenciaturas, que tem muitas informações sobre a questão da avaliação, né, das considerações sobre o curso que são relevantes, porque às vezes eles enviam dúvidas para a gente, perguntas, que lá mesmo já está dando algumas orientações para ele. Então, é uma forma de sanar, esclarecer algumas dúvidas nesse sentido. Tá bom? E aí a gente precisa, como tutor, acompanhar o acesso do aluno e verificar, mas a gente precisa estar a par do que está acontecendo no ambiente. E como que a gente faz isso? A gente vai precisar saber quais são as disciplinas que estão sendo ofertadas, algumas atividades, como que está sendo construído aí o curso ao longo das disciplinas. Então, a gente pode e deve, né, acompanhar essas disciplinas, pode passar, a partir de uma necessidade dos alunos, porque assim, eu percebi que no começo do curso tinham muitos alunos acessando duas disciplinas em específico, que era desenvolvimento da aprendizagem e ética. Só que eles estavam esquecendo de acessar as demais disciplinas, porque tem disciplinas comuns a todos os cursos e disciplinas específicas de cada curso. E aí eu mandei uma mensagem para eles informando que o curso já havia começado, que eles precisavam cursar todas as disciplinas paralelamente, então, ao mesmo tempo, que eles precisam se organizar para ter uma organização diária de estudos, uma rotina de estudos, para dar conta de estudar, elaborar as atividades e entregar. Pode passar, Rita. O que aconteceu? A partir dessa necessidade deles, como era a primeira turma e eles estavam um pouco perdidos no Moodle, com tanta informação, né, que eles estavam se adaptando a essa a plataforma como um todo, né, o ambiente, eu elaborei por cada curso, olhando lá nas disciplinas, quais eram as disciplinas que eles deveriam cursar naquela etapa. Então, ali eu elaborei um quadro dizendo as disciplinas, a carga horária de cada uma, né, qual disciplina, a carga horária, porque tinha disciplina de 60 horas e de 30. Se é comum a todos os cursos, e as disciplinas de eixo específico. Então, nesse caso, a disciplina do curso de filosofia, só para quem está também de fora compreender, as 4 primeiras eram comum a todos os cursos de licenciatura, de matemática, de pedagogia, de filosofia, de história e de letras. E a quinta e a sexta era relacionada ao eixo específico, que era filosofia geral e história da filosofia antiga, que eram próprias do curso de filosofia. Então, a partir dessa elaboração desse quadro, os alunos começaram a entender como é que funcionava e começou a acessar também essas disciplinas que eles não estavam acessando. E aí que vem a questão da orientação, da informação. Porque muitas vezes o aluno ele fica com medo, no começo tinha medo de mexer no Moodle, né? Na aula inaugural a gente dá algumas orientações de como que funciona, mas ele, mas não vai sumir nada se eu mexer ali. Não, vocês têm que, né, pesquisar o ambiente, né, se apropriar de todas as informações que estão ali, não acontece nada. Então, a gente, a todo momento, tem que estar fazendo essa conscientização com os alunos. Pode passar. A partir disso, eles começaram a acessar. E aí, a gente, enquanto tutor, a gente precisa acompanhar como é que está sendo o processo desse aluno, né, na questão da ensino-aprendizagem. Como é que ele está? Ele está acessando, ele está fazendo, ele está entregando? Então, a partir disso, eu elaborei um quadro. Pode passar, professora. Eu elaborei um quadro que eu peguei as disciplinas, né, que eles tinham que cursar e as atividades. Então, nesse caso, é um exemplo de pedagogia, do curso de pedagogia da unidade 1, que se refere às aulas 1 e 2, e a disciplina de desenvolvimento da aprendizagem. Então, ali, ó, o leia, atividade leia, assista, sintetize e o fórum, são todas atividades que estão lá no ambiente, no Moodle, nas trilhas de aprendizagem. Então, ali, eu dei a orientação assim, olha, ele precisa, no leia, ele vai ter que ler tal capítulo do livro, no sintetize, o que aquela atividade está cobrando, quanto vale, qual é a data de entrega, né, final, para ele se atentar também, se organizar com o calendário de atividades que ele precisa entregar. E assim ele tem uma noção também, uma forma de ajudar o aluno na compreensão naquele primeiro momento das atividades. É importante a gente lembrar nesse caso aqui que nós estávamos com os calouros na primeira unidade.
naturalmente, quando ele já deixar de ser calouro e passou a ser veterano, ele já domina a ferramenta. Então, a gente não precisa fazer isso nem na segunda unidade, não é? Mas, para que a gente possa deixá-los mais tranquilos, é que nós achamos necessário fazer isso, né? Isso, bem lembrado. Porque, assim, a partir desse quadro que eu elaborei e mandei para eles próprios se organizaram nas demais unidades. Né? Então, foi uma forma que eu encontrei assim, de ajudá-los na organização do estudo mesmo, da rotina de estudo deles. E de se organizar também para as atividades que eles precisavam entregar. Né? Então, essa ideia surge a partir da necessidade que eu percebi com os alunos de se organizar mesmo para estudar e para dar conta das atividades. Pode passar. Bom, a partir desse quadro, eu sempre penso em algo que pode me ajudar a organizar o trabalho de tutoria, que possa facilitar. Então, eu elaborei também uma planilha. Pode passar, Rita. Eu elaborei uma planilha com as informações dos alunos por curso. Né? Então, o que tinha nessa planilha? Então, tinha lá o nome do aluno, o acesso, quando ele acessou, as atividades que ele precisava participar no ambiente. Então, o fórum, o sintetize, o pratique. E a data final lá de postagem, que é a data limite de entrega. E aí eu coloco se ele está acessando, se ele participou, se ele entregou a atividade ou não. Coloco também aqueles alunos que não estão acessando, então eu sei quantos alunos são frequentes, quantos não acessam, se teve evasão, quando eu acessei. A partir desse quadro eu tenho uma noção geral de como que está o fluxo ali dos alunos no ambiente. Essa é uma ideia que foi criada para facilitar, que para mim me ajuda muito. Mas é uma estratégia que eu utilizei. Vocês podem criar outras, né, que vocês acham que seja interessante. Então, essa forma me ajuda bastante na organização do trabalho de tutoria. Então, isso eu fiz para cada curso em específico de pedagogia. Então, eu fiz o de história, de filosofia, de matemática e assim por diante. Você quer falar? Essas informações a própria plataforma disponibilizou para você ou você teve que fazer uma pesquisa em cada um desses itens, ou você teve acesso às próprias informações que a plataforma Moodle pode oferecer? Bom, essas informações eu colhi no próprio Moodle. Então, eu tive que pesquisar. Então, eu entrei, por exemplo, na disciplina, cada disciplina eu tive que entrar. Na tarefa do fórum, para verificar quem participou, na atividade do pratique, do sintetize. Eu entro na própria atividade, tenho lá as entregas das atividades, você consegue saber, você entra e você consegue ver quem entregou. Então, por ali eu oriento e vou preenchendo aqui. Mas eu tenho que fazer todo esse processo no ambiente do Moodle. Né? Disciplina por disciplina. Pode passar. Então, a partir dessa observação de acompanhamento dos acessos dos alunos, eu percebo que tem alguns alunos que não estão acessando ou que não estão frequentando regularmente o Moodle. Esse é um exemplo de uma mensagem que eu enviei para eles, informando, no caso de uma aluna que ela estava acessando, mas não tão regularmente, que ela não tinha acessado algumas disciplinas. Então, eu mandei a mensagem falando para ela, olha, o curso já iniciou, você precisa acessar essas disciplinas, entregar as atividades, porque você sabe que as atividades virtuais contam 40% da nota. Então, ela precisava acessar o ambiente. Pode passar, Rita. Um outro exemplo é de uma aluna que acessou somente uma vez o Moodle e não havia acessado todas as demais. Então, aqui eu coloquei para ela, relembrando que o curso também já havia começado, falando para ela acessar e que ela me respondesse, me dando uma justificativa, o que estava acontecendo, porque ela não estava acessando. Para ela me dar um feedback. Se ela estava com algum problema técnico, se ela estava com algum problema que a gente poderia estar auxiliando para ela pudesse voltar a acessar. Nesse caso específico, a aluna ela não me retornou nenhuma das mensagens que eu enviei. Mas esse é um papel que nós, enquanto tutores, temos que fazer. Por quê? O curso à distância é um curso um pouco solitário. Então, o papel do tutor é essencial, porque o aluno, ele é a via de comunicação que a gente tem, né, com ele. Então, muitas vezes, se você manda uma mensagem, olha, você não está acessando, ele fala, olha, tem alguém que está acompanhando. É uma forma de incentivar também esse aluno a estar retomando os estudos, porque pode acontecer que ele não está numa semana boa de trabalho, que ele está sobrecarregado, que ele não está conseguindo dar conta. Então, a gente sabe como é que é a vida também do aluno, a gente compreende, mas a gente tem que incentivar também. É uma forma de incentivar. Pode passar. Bom, outra coisa, outra atribuição geral também de nosso papel enquanto tutor. A gente tem, então, manter contato permanente com o coordenador de polo, visando informar, né, o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, as dúvidas dos alunos, problemas que eles estão enfrentando,
dificuldades, que nós, enquanto tutor, não conseguimos resolver de imediato, mas a gente encaminha para o coordenador, que o coordenador vai estar encaminhando também e vai estar buscando soluções para resolver as demandas que os alunos nos encaminham. Tá bom? E aí a gente também pode encaminhar para eles, eu encaminho para a professora Rita a própria planilha que eu criei de acompanhamento dos acessos, porque por ali ela também tem como ter uma noção de como que está o processo de aprendizagem dos alunos, como está sendo o desempenho deles no curso, né? E também a gente sempre que solicitado, né, responder quando for solicitações da coordenação do polo ou da coordenação do SEDAD, setores do SEDAD, dos professores. Pode passar. Aqui é um exemplo em específico de uma solicitação da professora Rita com relação a uma aluna que não estava acessando o ambiente. Então, ela me entrou em contato pedindo para mim respondê-la sobre as informações da aluna específica. Pode passar, Rita. O que eu fiz nesse momento? Como que eu sei que a aluna está acessando? Então, eu utilizo o próprio ambiente do Moodle. Eu entro lá na disciplina que a aluna está cursando, né, que ela está matriculada. Nesse caso, era uma disciplina do curso de matemática. Então, ela havia acessado somente uma vez o ambiente e havia 60 dias que ela não estava acessando mais o Moodle. Eu dei o print da tela, né, copiei e colei o print da tela dos acessos dela. Essa foi a primeira mensagem. Depois, como eu sempre estou mandando e-mail, né, o e-mail ou mensagens via Moodle, eu também fiz uma mensagem mais detalhada, uma outra mensagem que não coloquei aqui porque não caberia, das minhas ações enquanto tutora. Então, olha, eu enviei mensagem, todas as informações do curso, observei que ela não estava participando, entrei em contato, só que em nenhum momento a aluna respondeu, não deu nenhuma justificativa, não respondeu. Mas todos esses registros que nós fazemos enquanto tutor é importante, porque é uma forma de registrar, de dar um respaldo para o nosso trabalho. Olha, o aluno evadiu. Mas o que você fez? Que ações enquanto tutor presencial você fez para estar chamando esse aluno, para saber o que está acontecendo? E no caso dessa aluna, ela não me respondeu e ela não retomou o curso. Mas, né, a partir de todas as ações que nós desempenhamos, a gente tem como mostrar, olha, estamos trabalhando, estamos buscando dar o acompanhamento, todo o suporte necessário para o aluno. Ok? Pode passar. Bom, uma outra questão também importante que nós temos como atribuição geral é a aplicação das avaliações presenciais, né? Então, a gente tem que estar todo momento de olho no calendário para se organizar para a preparação das provas. Então, enquanto tutor presencial, a gente tem que informar o coordenador, né, do total de alunos que a gente tem, de quais são as provas que serão realizadas, da quantidade de folhas de respostas, de lista de presença, para o coordenador do polo se organizar para o dia da avaliação. E também nós precisamos, no segundo momento, lembrar o aluno, olha, a gente vai começar as avaliações presenciais, então você precisa se organizar para realizar essas avaliações. Pode passar. Aqui é um exemplo que eu coloquei de uma mensagem que eu enviei para a professora Rita com relação às provas que iriam ser realizadas. Então, qual era o dia da prova, que disciplinas que seriam realizadas, né? Quais são os cursos, porque tem disciplinas de eixo comum e de eixo específico, o total de provas que deveriam ser impressas, de lista de presença e de folhas de respostas. Pode passar. Num outro momento, eu encaminhei uma mensagem lembrando os alunos, olha, nós vamos começar as avaliações em tal dia, tal horário, vocês precisam se organizar os estudos para conseguir fazer as avaliações. Tá? Só para ilustrar. Pode passar. Bom, como era, relembrando, primeira turma, né, dos cursos de licenciatura, eles ficam um pouco perdidos, meio que apavorados. No ambiente tinha tinha o calendário com as datas e horário das provas. Então, a fim de organizar tudo isso, porque estava em dias separados, eu elaborei a partir daquela informação que estava no Moodle, do calendário, do curso, da data das provas, eu elaborei por disciplina. Então, quando que ele iria fazer a prova intermediária, quando que ele iria fazer a prova substitutiva, se ele precisasse, e quando ele iria fazer a prova final de horário, para ele se organizar. Então, porque chegavam muitas mensagens perguntando, olha, eu vou fazer tal dia, mas será que eu preciso? Então, você organiza, é uma forma de também mostrar para o aluno, e você precisa acalmá-los muitas vezes, porque eles ficam muito desesperados, né? Mas, assim, essas mensagens ajudou bastante no entendimento deles, na compreensão, para se organizar para as avaliações. Pode passar. Bom, no dia da avaliação, então, a gente tem outras funções também, né? Então, como controlar e registrar a presença dos alunos, que nós precisamos fazer, e tomar muito cuidado, como nós temos cursos
diferentes, né, no mesmo dia, a gente toma cuidado para que eles não preencham a lista errada de presença, para não conter rasuras e assim por diante. Aplicar as provas segundo as orientações, explicar como preenche a folha de resposta, dar as orientações. Posteriormente, a gente também tem que digitalizar e postar as avaliações no ambiente virtual de aprendizagem, né, no link lá do Polo EAD. E outra também dúvida deles, quando que as notas serão divulgadas? Então, o próprio SEDAD enviou para a gente lá, junto com o calendário, uma informação de previsão que essas notas iriam ser lançadas no TIA. Pode passar, Rita. E aí eu encaminhei para eles essa informação. Por quê? Porque eles precisam se organizar. Se ele saber que ele não foi bem na prova intermediária, ele vai ter que fazer a substitutiva. E se ele não foi bem na substitutiva, ele vai ter que fazer a final. Então, aqui ele já tem uma noção de quando seria publicado as notas, né? Assim. E aí ele poderia se organizar para estudar também e se organizar para se preparar para essas provas. Pode passar. Bom, posteriormente a isso, a gente também tem que acompanhar as médias dos alunos no ambiente virtual, porque eles vão ter que fazer as provas substitutivas e as finais. Então, agora a gente tem o campo no Moodle, no ambiente, que a gente consegue consultar a nota do aluno e saber também se aquele aluno precisa ou não fazer a prova substitutiva e a final. E isso a gente tem como função, porque também a gente precisa avisar o coordenador, né? Olha, a gente precisa imprimir as provas, total de provas, de folha de respostas, de lista de presença, porque os alunos irão para o polo. E para a gente também saber a demanda que a gente vai ter nesses dias das avaliações. Pode passar. Bom, nós falamos em linhas gerais e agora vamos falar um pouquinho sobre as atribuições relacionadas aos encontros presenciais integradores, né? Assim como nas avaliações presenciais, nós temos os encontros presenciais que eles ocorrem mensalmente no polo. E também temos atividades a ser desenvolvidas no dia do encontro presencial. Então, a gente tem que estar sempre atento ao calendário, às datas que esses encontros irão ocorrer, se organizar para preparar. Então, tem sempre um texto, a gente precisa ler esse texto, porque nós vamos mediar, né, a discussão no momento de interação com os alunos no polo e preparar o espaço que a gente vai utilizar também para o aluno no dia que ele for, né, para o encontro. A gente tem, então, a função de orientar como é que serão feitas essas atividades, controlar e registrar a presença do aluno. Então, hoje a gente já tem um mecanismo de lista de presença online, que também já facilita também o nosso trabalho lá, que a gente já consegue fazer na hora, né, que foi implementado nesse semestre. Pode passar, professora. E aí, a gente pode também encaminhar via Moodle, pedindo para o aluno também se atentar à data dos encontros presenciais, para ele se organizar, né? E lembrando também esses alunos do encontro. Pode passar. Bom, aqui é um exemplo, então, do primeiro encontro integrador que nós fizemos. Aí eu coloquei para o aluno, né, o dia que seria realizado o encontro, o horário, qual seria a dinâmica, então, que seria a teleaula no primeiro momento, no segundo momento seria uma discussão. O texto para leitura prévia, então, eles já teriam que comparecer no polo, teria que ter realizado, né, a leitura desse texto, o link para ele acessar e contando com a participação dele. Pode passar. Bom, tem os alunos que às vezes não vão num encontro presencial. E aí, o aluno não vai fazer atividade? Não, ele vai fazer também. Então, você pode entrar em contato pela lista de presença lá que você fez, você sabe o aluno que faltou. Manda uma mensagem para esse aluno explicando, olha, você faltou por algum motivo, você tem a tarefa para fazer, tem a data para entregar. Se for uma atividade em grupo, você manda, olha, esses alunos faltaram, se organiza para vocês elaborarem a atividade e entregar no prazo. Pode passar. Então, aqui, eu coloquei um exemplo de uma atividade, de uma mensagem que eu acabei enviando para eles, falando um pouquinho do que aconteceu no encontro, as orientações, né, para fazer a atividade, o link de acesso ao texto, e coloquei o prazo também para ele postar a atividade no ambiente, para que ele não perca essa atividade, né, que é um momento importante. Pode passar. Bom, e aí tem uma outra questão que nós, às vezes, nos primeiros encontros, nós fizemos isso. Que, às vezes, o aluno faz a atividade e a gente tem que postar no ambiente. Então, a gente também, às vezes, tem que postar essa atividade do encontro integrador no próprio ambiente. Nos últimos, não, mas no primeiro, sim. Nós postamos, que foi um texto que eles discutiram e a gente tinha que postar. Nos demais encontros, não. Eles mesmos postaram no ambiente, também ajudou bastante, facilitou o nosso trabalho, né? E uma coisa que eu coloquei que eu acho que é importante aqui nos encontros integradores, que além de todas as orientações que nós damos no momento que eles estão lá, a gente tem que aproveitar esse momento que eles estão no polo. Que é um momento que a gente tem para passar informações importantes. Então, relembrar as informações com relação à data dos encontros, das provas, né? De
pedir para eles acessarem regularmente o ambiente, para estar estudando, criando uma rotina diária de estudos, agora eles estão, né, o pessoal da primeira etapa, eles já estão bem compreensivos, assim, eles já entendem qual é a dinâmica, então eles já têm uma rotina, já têm uma organização diária, mas eles sofreram muito no começo, a gente percebeu isso. Então, está a todo momento enfatizando isso, que eles precisam se organizar para elaborar e entregar as atividades. E que tem o plantão de tutoria, que nós estamos lá, né, às quartas-feiras, para eles poderem tirar as dúvidas. A gente pode auxiliar eles no que for preciso, que nós estamos no polo para atendê-los. E nesses encontros presenciais, no polo, a gente observou que é um momento importante porque eles trocam muitas experiências de formas de estudo, do que deu certo, do que não deu, de estratégias que nós podemos até utilizar para melhorar o nosso trabalho, né, enquanto tutoria, que eles dão essa devolutiva. Então, na medida do possível, a gente tenta utilizar esses momentos para abrir, para até esclarecimento de dúvidas também que eles têm, né, nesses momentos. Pode passar. Bom, apoio aos alunos é o último tópico das atribuições. Sempre responder as mensagens dos alunos enviadas para o e-mail ou pelo Moodle, pois a demora ou a falta de resposta desestimula o aluno. Isso é verdade. Porque no encontro presencial, o professor ali a todo momento. E no EAD, não. O professor está lá, mas nem a todo momento ele vai estar disponível para responder, mas quem é o canal direto? É o tutor. Então, às vezes, o aluno está lá com uma dificuldade que ele não compreendeu determinada atividade, ou ele está com uma dificuldade de acesso a uma atividade, que ele precisa de uma resposta ali. E ele te manda. Mas mesmo que você não consiga responder naquele momento para ele que ele precisa, você dá uma resposta. Olha, eu não tenho essa resposta, né? Eu não posso te resolver o seu problema neste momento, mas encaminhei para a coordenação que está se mobilizando para resolver o seu problema. Então, dá uma devolutiva para o aluno, mesmo que você não possa resolver naquele momento. E se você puder resolver, ótimo. Olha, tenta fazer assim que dá certo, mas não deixar o aluno sem resposta, porque isso desestimula. Porque já é muito solitário o curso. Então, a gente percebe que, não vou dizer que a tutoria em si ela vai resolver o problema da evasão, não. Mas as nossas ações contribuem muito para o processo do aluno no curso. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de procurar a todo momento que a gente for solicitado de responder, de informar, de orientar, de esclarecer as dúvidas, porque é o canal que ele tem mais perto é com a gente. Então, a gente precisa dar esse feedback para ele, dar sempre uma devolutiva. Tá? E utilizar também... Oi. A gente que usa essas ferramentas, o aluno até te manda um e-mail, mas a gente fica, às vezes, limitado no tempo que a gente tem de quarta-feira, que são 4 horas. Às vezes, eu vejo o e-mail, eu mando um e-mail para ele, eu só vou responder semana que vem. Você entendeu? Então, isso daí que, às vezes, eu sinto uma dificuldade de como fazer isso, para ser rápida na resposta e dar tempo de sanar a dúvida do aluno, respeitando a carga horária que a gente tem. Você entendeu? Bom, eu vou falar pelo meu trabalho, pela minha ação. Eu sempre procuro mandar mensagens, quando eu mando ou peço para eles mandarem, ou utilizando o ambiente, o Moodle, ou e-mail. Então, de uma forma ou de outra, eu vou estar recebendo o que eles estão me mandando ou eles recebem. Porque, às vezes, eles demoram a acessar o e-mail, mas o ambiente eles estão sempre conectados. Então, às vezes, eu respondo até mesmo via o Moodle. Peço para eles utilizam muito a ferramenta da mensagem via Moodle, porque é o que eles têm mais acesso. Né? Então, se você, não sei, é uma estratégia. Se você pedir para eles te mandarem a questão de dúvida pelo ambiente, e como ambiente você acessa mais vezes do que, muitas vezes, o e-mail, você consegue dar esse feedback, dar essa devolutiva para ele mais rápido, usando o ambiente do Moodle, né? Usando a ferramenta mensagens, porque eles acessam mais. Mas, assim, é uma questão pessoal mesmo. E a gente não deixar o aluno sem resposta, mesmo que você demore em responder, mas não deixar ele sem resposta. Porque a gente ouve depoimento deles, falar, mas eu mandei uma mensagem, mas demorou, e aquela dúvida tinha que ser sanada ali, né? Não podia demorar tanto. Para, às vezes, até um entendimento mesmo de um enunciado de uma atividade que ele não conseguiu entender e você dá um esclarecimento, ele já consegue. Então, são questões nesse sentido. Mas eu sempre utilizo as duas ferramentas, ou o e-mail ou o Moodle, porque estou sempre acessando ou um ou outro. Então, se eles utilizam essa ferramenta... Isso, fora do meu horário que eu estou no polo, porque eu não vou conseguir responder tudo fora no meu ambiente do polo. Eu vou responder ao longo da semana. Eu combino com eles de responder a atividade segunda a sexta-feira, sábado e domingo é sagrado. Se eles me mandarem no sábado, eu vou responder só na segunda.
Porque como eu trabalho com EAD também, eu estou sempre conectada aos meus e-mails e ao Moodle. Então, de uma forma ou outra, eu sempre respondo, mas eles não podem ficar sem nenhuma resposta, mesmo que demore. Mas só de quarta-feira eu não consigo dar conta de fazer tudo isso só de quarta-feira. Não dá, eu utilizo outros momentos, porque eu não vou conseguir dar conta. Por isso que eu elaboro essas planilhas, tento elaborar isso para me organizar o meu trabalho, porque agora, com segunda etapa, então a gente vai ter uma demanda maior de alunos para acompanhar. Então, a gente precisa se organizar para dar conta desse acompanhamento. Mas só de quarta-feira, sinceramente, eu não consigo fazer. Porque, às vezes, o aluno vai no polo de quarta como plantão, eu preciso atender, eu não vou conseguir responder o e-mail que está lá, só de quarta-feira. E eles, às vezes, me mandam mensagem a semana inteira. Não utilizam só a quarta. Então, tem uma questão de organização aí nos dias da semana também, que só de quarta a gente não consegue atender, não. Você queria perguntar? Tá. Pode passar? Bom, então aqui foi um exemplo de uma aluna que ela estava tendo dificuldade para acessar a biblioteca Pearson. Ela não estava conseguindo ler os livros da biblioteca. Estava muito ruim a visualização dos livros. Então, ela me mandou, olha, professora, eu comentei com outros alunos, eles também estão tendo a mesma dificuldade. Como é que eu faço? Eu não estou conseguindo, eu preciso ler os livros para fazer as atividades, eu não estou conseguindo. Pode passar, Rita, por favor. E aí, eu respondi para ela, a gente encaminhou a mensagem, que eu mandei para a professora Rita, que encaminhou para a Cristiane, que é responsável da biblioteca aqui do Campo São Paulo, que entrou em contato com a Liliane do Campo Alphaville, e a gente se mobilizou. E ela falou, olha, no momento, a gente não tem nenhuma demanda de problemas que está acontecendo com a biblioteca Pearson. Pode ser um problema pontual do aluna. Às vezes ela não está tendo algum problema de dificuldade no próprio computador dela. Não tem como dar um treinamento para ela no próprio polo para ver se ela consegue. Então a professora Rita se mobilizou no campus, conversou com o Paulo, que é o técnico de informática do polo, a Liliane, que é responsável pela secretaria. Eles se dispuseram a participar, né, do plantão de tutoria, no dia específico de quarta-feira. Entrei em contato com a aluna, falei, olha, você tem disponibilidade de ir no plantão, que nós estaremos lá para te atender? Ela foi. A gente conseguiu, né, sentar com ela mostrou as dificuldades dela, o Paulo deu muitas orientações, a Liliane também. Pode passar, Rita. E aí, a aluna se comprometeu a ir, respondeu, pode passar, se comprometeu a ir. E a partir dessa demanda que a gente teve, dessa dificuldade, o próprio Paulo e a Liliane deram algumas orientações para a gente. Pode passar, Rita. Eles deram como estratégia utilizar a lupa do Windows para ajudar no momento, como eles estavam tendo dificuldade, e de registro para conseguir... como que eles conseguiriam registrar na própria biblioteca as dificuldades que eles estavam encontrando. Então, eu elaborei 2 tutoriais. Não está aí, está fora. Por favor. Eu elaborei 2 tutoriais simples, assim, de como que eles acessavam a lupa do Windows, passo a passo. Está no Acrobat. No Acrobat, aí. Pode ser. Então, aqui, se você quiser ir descendo, foi um tutorial básico que eu coloquei com as formas e orientações do Paulo de como que eles poderiam acessar a biblioteca Pearson e registrar na própria biblioteca mesmo a dificuldade deles. Por quê? Porque como eles estavam tendo dificuldade, precisava informar a biblioteca que eles estavam tendo essas dificuldades. Então, foi uma orientação da Liliane. Aí eu dei os prints da tela, coloquei basicamente as informações, o passo a passo do que eles precisavam fazer para registrar todas essas dificuldades. Encaminhei para os alunos posteriormente. Então, assim, a partir dessa detecção dessa dificuldade, outros alunos também reclamaram e as alunas relataram que, posteriormente, houve uma melhora do acesso à biblioteca por conta das dificuldades de leitura. Então, estava muito mais fácil realizar a leitura pela biblioteca, a partir das dificuldades que elas apresentaram. Então, percebe-se que, a partir da dificuldade do aluno, se a gente dá o respaldo, se a gente consegue mobilizar, mesmo que a gente não vai conseguir resolver a princípio, naquele momento, mas a gente encaminha, aí a gente tem a devolutiva depois, que deu certo, e que eles conseguiram, que é o principal, né? Que eles consigam ter todas as ferramentas necessárias para o estudo deles. Bom, aí após todo esse acompanhamento que eu faço com os alunos, de observar se eles estão acessando, se eles estão entregando, é muito pessoal, eu mando uma mensagem para eles, dando os parabéns por eles terem entregado, ou aqueles que estão com dificuldade que não entregou, olha, se organiza para a próxima, pode passar. Como uma forma também de incentivar os estudos deles. Então, esse é um exemplo de uma aluna que entregou todas as atividades, eu mandei a mensagem para ela, ela ficou super feliz, agradeceu, disse que estava gostando do curso. Pode passar.
Uma outra que é uma aluna que também participa, mas ela estava com dificuldade, que ela não estava conseguindo fazer todas as tarefas, entregar. Ela respondeu: olha, professora, agradeço pela parabenização, mas estou tentando me esforçar para conseguir entregar as atividades, e realmente nas demais unidades ela conseguiu entregar todas as tarefas. Então é uma forma de incentivar, que é uma das nossas ações também, né? Porque ele fala: olha, tem alguém que está acompanhando o que eu estou fazendo, eu não estou sozinho. E esse papel, enquanto nós, de tutores, é muito importante. Pode passar. Bom, e por fim a gente tem um reconhecimento dessas ações, né, por parte dos alunos. Porque eles acabam mandando mensagens, e até nas nossas conversas, eles dão depoimentos de que eles reconhecem o nosso trabalho e dão sugestões também para aprimorar também o nosso trabalho. Pode passar, Rita, por favor. Então, aqui é o exemplo de uma aluna que... Teve alguns alunos que eles fizeram uma avaliação desse primeiro semestre, dos pontos positivos e negativos que eles acharam, com sugestões de melhorias, com críticas construtivas, que eu acho que é bem bacana. Olha, você está sugerindo, mas o que você aponta, né? Que a gente pode tentar fazer para melhorar todo o nosso trabalho. Então, é o exemplo de uma aluna que ela encaminhou uma avaliação do semestre. Pode passar. E o de outro foi de uma aluna que ela agradeceu também todo o nosso trabalho ao longo desse semestre. Foi essa aluna que mandou a mensagem falando da dificuldade da Biblioteca Pearson. Essa aluna, em específico, ela teve muita dificuldade de adaptação durante todo o semestre, com a rotina de estudos. Então, toda a nossa devolutiva, todo o nosso acompanhamento, ela agradeceu imensamente, né, pelo nosso trabalho ao longo do semestre. Então, é uma forma de reconhecimento. Bom, para encerrar, então, a gente quer ressaltar que essa oficina, né, a gente teve como um objetivo apresentar uma síntese geral das atribuições dos tutores presenciais dos cursos de licenciaturas EAD Mackenzie, mas, lembrando, são 30 atribuições. A gente fez um resumo das que a gente considera que são chaves para o nosso trabalho de tutoria, né? São muitas. Então, a gente tentou resumir de uma forma que vocês conseguissem entender, que ficasse claro, para vocês conseguirem desenvolver o trabalho de vocês. Todavia, esclarecemos que este espaço teve como objetivo oportunizar o compartilhamento de experiências do trabalho de tutoria. Assim, ressaltamos que as ações desenvolvidas são apenas exemplos, pois cada profissional tem autonomia para organizar, planejar e desenvolver seu trabalho. Por fim, esperamos que as experiências apresentadas possam levá-los a refletirem sobre o seu papel no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, almejando contribuir de alguma maneira em sua formação e atuação como tutor presencial. Então, como a professora Rita comentou no início da apresentação, não existe modelo, não existe forma certa, cada um tem autonomia e tem total competência para elaborar e organizar o seu trabalho da melhor maneira possível. A gente acredita que esses momentos, né, essa oficina, por exemplo, oportuniza a gente socializar e compartilhar experiências. E que a partir dessas que a gente criou, possam surgir outras e a gente possa socializar também. Que a gente aprende a todo momento, a gente está aprendendo junto. É, né, um processo. E assim por diante. Então, é isso. É isso. Vocês gostariam de tomar um suquinho e a gente volta, ou a gente e aí vai discutir? Vamos discutir juntos. Toca? Sim? Sim? Bom, então é isso, né? O que a gente anda fazendo, o que a gente tá organizando para fazer. Eu tenho certeza que, né, pela manifestação da Bianca, da Sara, não é? Da Sara, assim, olha, mas uau, né? Uau. Mas a gente acredita que a gente tem que mobilizar também as pessoas para dizer, olha, assim tem que ser feito. Então, nós precisamos também reorganizar aí determinadas decisões institucionais. Então, isso também é fato. A gente sabe disso, né? Eu acho que, assim, o professor chegou um pouquinho atrasado. Seja bem-vindo, professor. Seu nome? Sérgio. Não tem problema. O senhor é tutor? É tutor? Olha, professor, olha que bacana, temos aqui um coordenador do curso de História em AD. Né? Que bom que você está conosco. Perfeito, claro. Tá bom. Então, aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Que é importante, porque sobra na mão depois do coordenador do curso, né? Isso é importante. Então, assim, o que eu... Bom, então, justamente...
Nós que estamos envolvidos com a educação à distância, né, com essa nova modalidade, já ouviu, provavelmente, nós já ouvimos coisas do tipo, isso é fácil. Isso não demanda tempo. É bem verdade que quando o Brasil, né, a primeira onda da educação à distância no Brasil, começou lá na década de 90, mediadas por tecnologias digitais, tá bom? Né? Lá na década de 90, mais ou menos, foram instituições de determinada excelência, com determinado compromisso educacional, e a gente sabe que a qualidade com outra qualidade e com um perfil de massa. A gente sabe disso. A gente vai estudar a história da implantação do EAD no Brasil, essa foi a primeira onda. E que, lamentavelmente, carimbou a educação à distância como algo barato, fácil de fazer e não exige nada de ninguém. O aluno vai se virando. Ok, só que a gente sabe que essa onda passou. E que hoje, quem está de fato envolvido com o EAD sabe que trabalha e trabalha muito. Nós só estamos à distância, não estamos desligados. É fato. Então, tudo isso também é muito, muito importante, né? A gente ter clareza. E eu entendo, Sara, quando a sua pergunta, e acho que ela é absurdamente legítima. Mas a gente precisa... Eu gasto mais do que 4 horas semana, vou te falar a verdade. Porque eu fico preocupada com o aluno, em dar o retorno para ele, em entrar alguma forma de contato. Então, realmente, aquelas 4 horas não supre a necessidade do aluno. Eu tenho experiência como tutor presencial em uma outra instituição. Então, é um outro modelo instrucional, não é? A minha dúvida, talvez por estar começando aqui no Mackenzie, até que ponto algumas dessas atribuições do tutor presencial não é também atribuição do tutor à distância, o professor tutor? Alguém responde? O Bertoni tem aí uma pergunta bacana para a gente. Cláudia? Cláudia está sorrindo, Cláudia. Não tem resposta? Alguém tem? Alguém gostaria de responder? Está sem voz. Volta no primeiro modelo para a gente, né? No modelo do Mackenzie. Vamos juntos. Eu também não tenho essa resposta. Vamos juntos, né? Lá em Simão. Isso. Aí. Tá bacana. Tá bom. Clica lá dá mais um clique. Esse é o modelo. Não é isso? Esse é o modelo. Então, é o tutor presencial, relação com o aluno, relação com o tutor presencial e com o professor à distância, né, o professor responsável pela disciplina, e somos nós, os tutores, com os professores. Eu acho que o Bertoni, e aí, desculpe, eu esqueci seu nome, o Sérgio. Professor Sérgio, nós vamos pôr o senhor aqui no jogo, que vai ser bacana. Deixa eu só anotar aqui. Sérgio é o coordenador do curso de História. Eu acho que tem aí uma coisa bacana, queridos. E, Sérgio, nós temos limite, Bertoni. Perfeito. Concordo com você. Nós sabemos disso. Mais de uma vez, vocês já receberam e-mail dizendo assim, o professor não responde o meu e-mail. Sérgio. É verdade. É verdade. É um fato. E o que fazer? O Bertoni está colocando aí, Rita, será que a gente não está ultrapassando essa linha e isso não é papel do professor? O Bertoni talvez tenha razão. Quando a gente apresenta aqui a nossa experiência, nós temos muita clareza disso e nós sabemos exatamente até onde a gente pode ir. Muitas vezes nós nos deparamos com isso. Rita, olha, o professor não respondeu. E eu preciso saber, porque eu tenho prova daqui 3 dias.
O que eu, como coordenadora de polo, porque aí ela passa para mim. O que eu, como coordenadora de polo, estou fazendo? Caro professor Sérgio, coordenador do curso de História, suponhamos, Sérgio, me permita. Tenho recebido informações da tutora presencial que os alunos não têm recebido feedback do professor para ali por. Peço-lhe, por gentileza, que cheque isso com o professor. Assim, então, tem coisas que, né, que ela me passa como tutora, ou eu passo para mim mesma enquanto tutora do tecnológico, né, que assim, olha, eu tenho que acessar, que tem um limite. Eu tenho que acessar o coordenador do curso. Respondeu mais ou menos? Sim ou não? Assim, então, eu concordo, nós temos limites aí. Até onde a gente pode ir? Mesmo no acompanhamento, a gente acompanha, manda um e-mail, olha que bacana, estão observando isso. Não é? No encontro presencial, a gente reforça. Mas isso também é papel do professor. Não tenho dúvida. O que nós não podemos é não fazer este reforço, essas comunicações, me parece. Eu acho que isso é importante também. O professor mandou o e-mail dizendo que a prova é dia tal. Tudo bem, mas a gente recebeu, né, porque a gente recebe o que os professores mandam, a gente recebe também. Né? Mas, olha, então são 2 reforços. Né? 2 vezes que houve esse reforço. E a gente acha que é importante. Não é? Insisto em algo, né? Dá trabalho, mas dá trabalho uma vez. Nós temos 30 alunos, se eu tiver que mandar 30 e-mails a respeito do mesmo assunto, não, eu já organizo o assunto e mando uma vez. Muitas dessas tabelas que nós temos, é só mudar a data agora. Não é? Então, isso, né? Então, isso otimiza mesmo. Quer dizer, né? Professor Nardelli, né, a questão do Moodle, né, assim, não, mas dá muito trabalho colocar os textos no Moodle, modelar o Moodle. Tá, mas dá uma vez o trabalho. Depois o Moodle está modeladinho, no caso das disciplinas dos cursos presenciais, não é? Está modeladinho, ele pronto. Ele fica ali, a gente muda um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas está lá. Então, eu acho que isso tem um aspecto. O que você acha, Bertoli? Eu concordo com o que foi dito, com as explicações. Talvez a minha dúvida ainda, ou a minha preocupação, seja em avançar demais, não é? Como tutor presencial. Talvez por causa da minha experiência em uma outra instituição, como eu já disse antes, um outro papel, outras atribuições, e a gente não avançava tanto assim, não é? nas cobranças, enfim, nas orientações. Eu acho que é mais por conta disso, mas ficou bem claro. Talvez a gente saia daqui, né, e pense assim, olha, talvez a gente ultrapassou, também pode ser. Né? Também, isso aqui é aquela ideia, é a nossa experiência. Experiência fundada no documento que nos foi enviado. Né? A partir daqui a gente pensa, não é? Cláudia, Bianca. Bianca, você está aqui escrevendo com a colega. Bora lá. Qual a sua opinião? Não, o que eu estava falando. O que eu estava comentando aqui, que eu acho que o professor ainda ficou meio assim, né? Na verdade, como você disse, Rita, nós estamos num curso em construção. Estamos construindo um DNA EAD de Mackenzie. Ok, tá? Eu também trabalhei numa outra instituição onde eu construí um DNA de EAD de uma outra instituição pública do Estado de São Paulo, tá? Então, não é a primeira vez, que eu estava até falando hoje, que a gente constrói algumas vezes a EAD por tentativa e erro. Isso não é errado. Né? Por quê? O mundo mudou, a tecnologia mudou, todo dia você tem uma ferramenta nova. Né? A linguagem tem que ser instrucional, senão você vai perder o aluno, ele não vai ficar. Então, quando eu entrei, foi me orientado que a gente não avançasse muito, que a gente cuidasse, acho que a Sara lembra disso, que a gente cuidasse unicamente do polo,
entendeu? E que o resto, toda outra interação seria feita pelos professores, ponto. Era isso. No andar da carruagem, durante esse semestre, mudou-se um pouco já essa visão e saiu esse documento, acho que lá para maio, se eu não me engano, saiu esse documento dando novas diretrizes, né? Como a gente estava falando hoje, né, Sara? Behaviorismo, reforço positivo, reforço negativo. Então, se o professor lá ele vai lá, ele faz a parte dele, ele cobra, e a gente também, legal, ele tem 2 reforços. Se o professor, às vezes, por excesso de tarefas, né, acaba não tendo tanta particularidade, mas a gente está fazendo a nossa parte, legal. Não é legal 2 vezes, mas legal. O aluno está tendo essa atenção. Eu acho que é essa a nossa preocupação. Parece-me que, né, que nós estamos construindo mesmo, é isso que você falou, e que a gente está acertando. Será que a gente está ultrapassando? Está demais? É o professor responsável por isso? Tá. Ele é o responsável por isso. O que a gente pode fazer? Porque, como eu coloquei no comecinho, queridos, no comecinho, nós somos o Mackenzie para o aluno. A angústia, a alegria dele, nós vamos recebê-las. Não tem jeito, né? As angústias e as alegrias também. Então, isso é um dado. O que me parece, salvo o melhor juízo, eu acho que a Elisângela colocou muito bacana isso, foi que, assim, olha, talvez isso não esteja nem na nossa alçada, mas, minimamente, a gente tem que dar uma resposta. Olha, isso não está na nossa alçada. Por favor, entre em contato com o coordenador do curso. Eu, geralmente, quando eu fico assim, sem saber mesmo se eu respondo ou não, eu respondo para o aluno, falo, olha, fulano, eu não tenho certeza, não sei como é que é, mas eu estou copiando a professora Nora aqui com a gente, e aí ela vai responder para nós 2, porque aí fica, entendeu? Então, eu respondo para ele de imediato e coloco o coordenador na jogada. Diga, Cristiane, quer comentar alguma coisa? Oi, Cláudia, por favor. A professora Elisângela falou 2 coisas que eu, talvez por ignorância minha, não tive acesso. Você falou para ver com seriedade a divulgação das notas das provas, para poder informar para os alunos. Eu não sei como fazer isso. E a outra coisa é a lista de presença online. Eu estava perguntando para a Cristiane isso. Já tem a lista de presença online? Vai ter... Bom, vamos lá. Cláudia, né? Cláudia, com relação à divulgação das notas do TIA, que você estava perguntando, né? Foi enviado por e-mail, eu recebi enquanto tutora, não sei se eles mandaram para todos. Quando eles divulgaram o calendário revisado com a data e os horários das provas, no final tinha um quadrinho com as datas de divulgação no TIA. Que isso não estava disponível no Moodle, que só os tutores tinham acesso. Então, quando os alunos começaram a perguntar quando seria divulgado, eu fui aquele documento que estava no e-mail mesmo, junto, que eles colocaram um modelo revisado, um calendário revisado no ambiente com a data das provas, mas também a gente tinha recebido isso no e-mail, que não constava no Moodle. E aí eu divulguei para os alunos para eles se organizarem. Então, eles mandaram isso para os tutores, não estava no Moodle mesmo. Então, foi um e-mail que veio. No finalzinho do e-mail tinha lá a data de divulgação do TIA para a gente se atentar. Tá? Mas tinha, sim, quando eles colocaram a data das provas. E com relação à lista de chamada, o Polo Alphaville foi um polo que testou a ferramenta para ver se ia funcionar. Exato, num dos encontros integradores. Aí ela usou como exemplo. Mas isso vai a partir desse semestre e vai ser para todos nós. Tá bom? A gente que testou, o CEDAD pediu, olha, testa aí, vê se funciona, tal, no Moodle, e vai ser super rápido, vai ser super fácil. Né? Ficou bom, Pacas. O que mais que a gente poderia... Rafael, gostaria de fazer algum comentário? Você está doentinho, é isso? Estou vendo. Alguém queria comentar? Mais alguma coisa? Professor Nardini, quer comentar? O que o senhor viu, a sua experiência... Nardelli, desculpa. Pera, tem que botar o... Peraí. Eu vou fazer um comentário de um outsider, né? Porque eu não... A primeira coisa que me chama a atenção é a existência do tutor presencial. Eu não consegui entender
aqui pensando por que não é o professor o próprio tutor, né? Ele é que tem o conhecimento da matéria e, baseado um pouco na experiência que nós fizemos de tentar ensinar projeto à distância, né? Que é um desafio assim, um pouco diferente, porque o projeto de arquitetura, o que é o projeto? O projeto é uma atividade prática em que o aluno produz, vamos dizer, um desenho a partir de um programa dado de necessidades, né? Ele tem que transformar aquilo num edifício. E esse processo é um processo que se faz através de desenhos, né? de volumetria, enfim, uma série de coisas assim. E que é eminentemente o atendimento hoje presencial. Hoje, desde o Renascimento até hoje, esse processo é feito presencialmente pelo mestre, que o aluno está na frente dele e troca informações, etc. Então, o nosso desafio qual era? Como é que isso pode acontecer num processo em que não seja 100% presencial? No nosso caso, eu posso detalhar outras coisas depois, mas vou falar especificamente disso. Este professor, ele é essencial no processo. Ele tem que ser o tutor, porque é dele que partem a análise daquilo que está sendo feito pelo aluno e as orientações de correção de rotas, se for o caso, enfim, sugestões, etc. E é imprescindível um encontro presencial periódico para que certas questões sejam debatidas, né? Então, me chamou a atenção a existência, por exemplo, do tutor presencial, que não é o professor da disciplina. Vamos só alinhar, né? O professor Nardelli é do curso de arquitetura, que é eminentemente presencial. Os estudos que ele tem feito é como pensar uma disciplina presencial, o quanto nós poderíamos dar aí uma autonomia e um trabalho mediado pelo Moodle, né? Então, que é diferente da nossa experiência, né? Nós estamos falando em cursos à distância que possuem um encontro mensal na licenciatura, né? No polo, e quinzenalmente, se for tecnológico. E quem é que recebe o aluno no polo? É o tutor presencial, que tem determinadas tarefas e que tem um acompanhamento. É nesse sentido. Então, tem no modelo, e aí é no modelo do EAD, tem essa figura, quando tem encontros presenciais, que a gente chama de tutor presencial. O tutor à distância é o nosso professor, é o seu colega do curso da licenciatura, que é o conhecedor da matéria, é o responsável pela elaboração do material e coisa e tal, né? Nesse sentido. Ficou claro? Sim? Ok. Não, não é só isso, não. Não, porque no encontro presencial, ele media a discussão, ele media as tarefas, ele discute. Não, mas ele é da área. Ele é da área. Então, quem que é da licenciatura? Para todo mundo saber. Eu acho que é bacana, tá bom, professor? Eu acho que é bacana. Então, professor, a Sara é da licenciatura. Ela é tutora da licenciatura. Ela é ligada à licenciatura. Ela é pedagoga. A Cristiane é tutora dos tecnológicos na área de negócio. Gestão de pessoas, gestão de marketing, não é? E ela é formada em recursos humanos. Não é ignorância, estamos juntos. Mencionando o que você disse, recursos humanos e marketing, né? São coisas completamente diferentes. Embora a gente esteja falando da mesma área de negócio, as questões ligadas a recursos humanos são muito diferentes, eventualmente, do que questões ligadas a marketing. Se nós temos uma disciplina, né, que eu não sei exatamente como funciona, mas o curso de licenciatura nessa área de negócio, ele deve ter disciplinas...
Não é, então, quer dizer, você não tem disciplinas, mas você não tem disciplinas diferentes no curso de licenciatura. Ah, ok, ok. Sim, mas as duas matérias têm professores diferentes. Então, e o tutor também é diferente. Não, então, tá. Não, mas... Não, licenciatura e tecnologia, mas tá. É o mesmo tutor para as 3 disciplinas. Ou para os 3 cursos, que seja. O curso aqui, quando a gente fala curso nesta conversa nossa, ele significa uma disciplina, é isso? É um curso que tem conjunto de disciplinas. Né? Então, arquitetura é um curso. Ela tem urbanismo, projeto de arquitetura, história da arquitetura e teoria da arquitetura. Dificilmente um professor de história da arquitetura vai resolver uma questão de projeto de arquitetura. Então, mas o tutor... Então, é o que eu estava falando. Ele media o processo. Se acessou, se não acessou, se... Foi o que eu vi. O que eu estou fazendo aqui, vamos supor, o que eu estou fazendo aqui neste momento é o que a Elisângela, enquanto tutora, o que a Cristiane, enquanto tutora, faz em sala. No encontro, nós temos uma tarefa, temos que resolver uma tarefa, resolver um caso, resolver uma questão. Olha, e eu, enquanto tutora, medio, pergunto, o que você acha, como é que a gente vai amarrar isso, como é que está relacionado com o texto que vocês leram ali. Depois que a gente medir isso aqui, isso é um documento produzido. E quem vai corrigir, fazer correções, analisar, etc., etc., é o professor, que está online. A gente não pode chamar esse papel de secretariado, de jeito nenhum. É um papel bastante técnico. Tá. Isso. Exato. Tem esse papel. Mas isso é o professor da disciplina que vai responder. É o professor da história da educação que vai responder essa questão técnica. O professor do módulo de cultura organizacional é que vai tratar disso com o aluno. O papel da Cristiane é fazer a mediação do encontro presencial. Diga. Os encontros integradores, que o professor Nardelli não sabe exatamente o que acontece, não é? Geralmente são temas que não estão necessariamente relacionados a um componente curricular daquela licenciatura. São temas mais abrangentes e os tutores presenciais, eles são capacitados antecipadamente com os textos, as orientações até mesmo para a mediação. Então ele vai ter um domínio antecipado, um conhecimento prévio do conteúdo que será ministrado na ocasião. Perfeito. Olha lá. Se apresenta. Ok. Porque aí o povo lá de Aracaju vai saber quem é você. Tá, João. Eu participei da elaboração do projeto pedagógico de 2 cursos. Os encontros integradores, eles são altamente transdisciplinares. Então, é levado para aquele encontro um texto, um tema, no caso da licenciatura, que seja pertinente ao conjunto. Então, aquele tutor presencial vai trabalhar aquele tema específico que seja algo pertinente. E, no caso, vamos supor que tivéssemos outros cursos, administração, contábeis, economia, traria para aquele momento ali algo que fosse eminentemente interdisciplinar, que pudesse ser trabalhado, e o tutor presencial ele não teria, e concordo plenamente, que ele não tem como conhecer de tudo, né? Então ele vai trabalhar que fosse um tema, algo que fosse transversal, algo para aquele momento. Por isso que o nome é Encontro Integrador e é uma vez por mês. Né? E aí o aspecto específico mesmo, aí é com o professor da disciplina mesmo. Que apoia o processo. No caso das licenciaturas, né? Ele relatou o caso das licenciaturas. Licenciatura em matemática, história,
filosofia, pedago. Então e tem os tecnológicos, que aí que são encontros quinzenais, né? Que são outros 3 cursos que existem também. Em marketing, tecnológico em marketing, em recursos humanos e gestão comercial, né? Também. É modular, mas também tem todos os professores de cada disciplina desses cursos e também os encontros são transversais, são quinzenais. Okay? Queridos, essa foi a nossa proposta de bater um papo com vocês a respeito do que a gente está fazendo e como a gente está entendendo. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, alguma consideração? Não? Oi, meu bem, Sara. Falando, né? Eu acho interessante a gente fazer assim, não sei o quê, mas uma aproximação do tutor com os professores. Eu sinto falta, assim, sabe? Uma conversa. Isso, sabe? Você ter, eu sei que vão ser distantes, mas uma webconferência com o professor de uma disciplina, de outra disciplina, isso aproxima a gente, sabe? Ontem eu estava participando de um curso com o professor, me apresentei a ele. É interessante você ver que é feito de carne e osso, não é só daquela fotinho. Então, acho que para os tutores faz falta, assim, também. E acho que para o professor também deve fazer, né? Então, podemos considerar, que a proposta desse nosso encontro é que a gente encontre espaço e tempo para conversar com os coordenadores dos cursos e com os professores das disciplinas. Sim? Podemos, né, eu acho que a gente põe isso no papel facinho e eu mando como resultado deste encontro nosso. Que tal? Fica bom? Eu recebo várias mensagens de alunos. Professor, isso aqui eu perguntei no polo e não tive a resposta. Aí você pergunta, mas quem que vai dar essa resposta? É o polo, é o professor, é o coordenador? Quem que vai, né? E aí, para você não deixar o aluno esperando, né, você responde, estou providenciando, estou encaminhando para a biblioteca. Então, realmente, como é algo novo, que está sendo construído, né, até essa definição de papéis, né, está sendo elaborada ainda, mas também eu acho que é aquela preocupação assim, não, isso não é meu e não toco, né, as coisas, assim, dá um retorno para o aluno, né, que eu tenho percebido que esse aluno é a dele que a resposta que ele carrega o Moodle no celular. Então, a coisa... Teve uma aluna que falou, professor, eu postei ontem e não recebi a mensagem. Foi para um professor específico. Quando eu olhei, ela postou domingo à noite, ela estava cobrando domingo de manhã. Eu falei, opa, aí eu tive que orientar a aluna que o professor não é uma máquina, não é uma voz que, né, pergunte no posto Ipiranga. Né? Ele também tem família, ele também dorme, tem tudo isso. Né? O professor Sérgio colocou um dado que é importante. Nós sabemos disso. Nós trabalhamos com EAD, nós sabemos disso. Não é uma equipe de trabalho. Coordenador, professor do conteúdo, tutor, o coordenador do polo, ou quem cuida do Moodle, é uma equipe de trabalho. Quer dizer, se a gente não tem a disposição de trabalhar em equipe, naquele modelo, em sala de aula, quem manda sou eu, esse modelo não funciona em AD. Né? É uma equipe mesmo. Não tem jeito, é isso mesmo, a gente tem que fazer. Então, eu acho que pelo menos a gente pode considerar isso. Né? Deste encontro, a gente tem essa solicitação, o resultado desta solicitação. Ok? Sim? Professor Ideu, o senhor é do curso de administração presencial e vai tocar uma disciplina online, né, que é a metodologia da pesquisa científica. Sim, o trabalho, né, vai orientar o trabalho ao longo... O que o senhor achou dessa nossa conversa? Ajudou o senhor? Ajudou bastante, porque, por exemplo, eu já fui tutor de cursos na área de comércio exterior. Então, é do SENAC. Então, são
são 10 módulos, né? Aí tem um prazo, uma semana para o aluno postar todo o material. A plataforma não é Moodle, lá é aquele, acho que Blackboard, né? Então o próprio software depois faz a média do aluno lá. Acesso, e você corrige os trabalhos e tal, e tem um prazo limitado para isso. Agora, essa questão de realmente entrar em contato quase que de imediato com o aluno, isso é importante, porque senão o aluno desiste. A gente começa lá com uns 25, 30 alunos, e pelo menos uns 20, 30% desiste. Aí quando você olha na outra turma, ele volta na outra turma matriculado, porque é muito enganoso essa parte do EAD, porque precisa de muita disciplina para cursar a matéria, não é fácil, porque não dá para deixar para depois, né? Certo? Bacana, o senhor colocou uma coisa bem importante. Ainda que ele percebeu que ele não vai dar conta e ele vai trancar, depois que ele percebeu que é sério, que é bacana, ele se reorganizou, ele volta. Não é? Então, isso é um dado. Olha, mas o professor me mandou um e-mail, o coordenador, o tutor me mandou um e-mail, é uma instituição bacana, tem um material bacana. Quer saber? Eu vou ter que me organizar de novo, mas eu vou voltar. Né? O senhor apontou isso e eu concordo com o senhor. Nós temos já acontecendo isso com a gente, é verdade. Okay? Tudo bem? Tudo bem, então? Podemos? Então, temos aí essa tarefa. Vou entrar em contato com a SEDAD em nosso nome, se vocês me permitirem, não é? Para pensar mesmo uma teleconferência entre os professores e os coordenadores e os tutores presenciais, para a gente prosear um bocadinho e, né, olha, a gente percebeu isso na nossa experiência ao longo do semestre passado, eu acho que vale a pena pensar algumas coisas assim. Fica bom? Então, em meu nome, em nome da Elisângela, muito obrigada. Foi uma honra poder estar aqui compartilhando a experiência, e vocês foram muito generosos de nos ouvir também. Tá bem? Muito obrigada, então.